Sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre livros, porque agora nós vamos falar sobre a Ozzy. A Ozzy produziu essa camiseta aqui, nem todo gênio usa jaleco, muitos vestem Ozzy. E a Ozzy é a nova parceira aqui do canal Sobrevivência em Livros. E a Ozzy também é parceira da Reserva, uma marca nacionalmente conhecida e certamente você conhece, aquela marca do pica-pauzinho. E também é uma das brands, é uma das marcas da Arezzo. E então é qualidade certa a Ozzy. Vocês vão acessar o link que aparece aqui, que é reserva.ink/Ozzy. E vão procurar também no Instagram, Ozzy Camisetas Cult. E vocês vão ver lá no site, vão ver no Instagram também, camisetas como essa aqui que eu recebi esta semana. Esta semana recebi esta camiseta aqui, maravilhosa, já para o Halloween. E é algodão de primeiríssima qualidade, 100% algodão, a malha, super confortável, macia, gostosa de vestir e deixa a gente muito elegante. Lá no site vocês vão ver diversas coleções de times de futebol, tem do Flamengo, tem do Corinthians, tem também de times da Europa, tem o Bayern de Munique, tem o Real Madrid, tem também o Manchester United. Então tem uma coleção muito interessante também de frases, rock. Tem também a coleção que eu falei agora, que é sobre Halloween. Então você vai ver lá o Corcunda de Notre Dame, você vai ver Múmia, você vai ver muitos monstros. E também esse Drácula que está aqui, fabuloso, maravilhoso. Também tem a coleção de cidades, então tem Nova York, tem Londres, tem Paris. E recebi também esse presente maravilhoso. Aqui, canal Sobrevivência em Livros que eles produziram. E também eles podem produzir a sua marca. Então, acessem aqui o site, vocês vão ver lá. Parcelamento 6 vezes sem juros na sua compra e frete grátis para todo o Brasil. Acessem lá o nosso novo parceiro, Ozzy. Entrem lá, faça sua compra. Olá, sobreviventes em livros! Neste ano de 2025, o povo angolano, sob o lema Angola, 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, festeja os 50 anos de independência de seu país, rico em tradições ancestrais, de histórias orais contadas em mais de 40 línguas maternas, além do português, através de gerações, orgulhoso de suas danças, de suas músicas, de seu teatro, de seus ritos religiosos e, acima de tudo, de suas gentes. País e nação que mais cresce na Mãe África do século XXI, Angola é muito mais do que mais um. Angola é um pulsar de histórias, vozes e sonhos que ecoam desde tempos imemoriais até os atuais, sem jamais carregar em si as dores do fardo de um passado preso em grilhões, mas sim a beleza de um povo que jamais se calou nem se vitimou à procura de culpados históricos pelos cativos que, levados para além do Oceano Atlântico, tornaram-se escravos, ao serem transportados em navios abarrotados. Muito menos ficou preso durante 500 anos a dizer: devolvam o nosso ouro. Jamais isso aconteceu, esperando o tempo passar. Angola jamais deitou-se eternamente em berço esplêndido diante das adversidades, fossem do passado distante ou do passado recente. Com uma consciência muito diferente, Angola arregaçou as mangas para ensinar
seus filhos a olharem para frente. Angola é um país que não se reclama do passado, mas planeja-se no presente, preparando-se para as conquistas do futuro. Então, o nosso dedinho de prosa de hoje é sobre literatura, teatro e cultura de Angola. Os ternos e multicoloridos fios que costuram o passado colonial que sulcou seu sagrado solo com dores profundas de uma heróica luta pela independência, seguida, logo adiante, imediatamente praticamente, por uma intensa guerra civil, em meio a uma intricada busca por identidade nacional, amparada por sua riqueza cultural e sede de justiça social ainda necessárias no país. Ao longo dos séculos 20 e 21, as palavras das histórias cantadas e escritas foram armas, refúgios, abrigos e sementes de esperança nas vozes dos angolanos que anseiam, sonham e desejam que sua história seja transmitida em sua essência, com verdade, sensibilidade e coragem. Vamos juntos conhecer a jovem tradicional Senhora Angola no auge dos seus 50 anos de independência. Xabadauísa e Wiz África, que significam alegria chegou e pode ser usada para saudações e despedidas. Sobreviventes, por meio das agulhas mágicas de verdadeiros mestres da alfaiataria das letras angolanas, a literatura angolana do século XX e inicial do século XXI se destaca por sua intangível visão crítica sobre a vida para costurar palavras da língua portuguesa com retalhos temas do imaginário tradicional e das línguas banto em sua riquíssima colcha literária, a fim de aconchegar nós, os leitores aprendizes, para conhecerem a resistência cultural durante o colonialismo português em Angola. Por meio de líricas histórias e sensíveis personagens folclóricas de obras de estratosféricos quilates, a literatura angolana se torna um verdadeiro porta-voz literário da valorização da cultura e das tradições africanas de Angola. Um país que, pela língua portuguesa e aspectos da colonização lusitana em suas terras, assim como no Brasil, está ligado ao Brasil, onde pouco se conhece sobre a história dos nossos irmãos, sua terra, sua arte, sua pluralidade de tradições culturais e heranças ancestrais. Poucas vezes nós temos a oportunidade de falarmos, estudarmos e conhecermos uma das mais importantes literaturas mundiais e da África, a literatura angolana, que, com imensa sensibilidade, diversos mestres e mestras das letras abusar das linhas coloridas para tecer importantes tecidos literários em português, alinhavado a línguas maternas como o quimbundo, que nos conduzem ao simbólico universo das crenças e práticas tradicionais africanas, no qual o invisível, espíritos, feitiços e muitos mitos influencia diretamente o cotidiano da vida de personagens angolanas, com suas linguagens tipicamente ricas pelo uso tradicional de provérbios culturais em meios aos múltiplos detalhes da cultura banto, com seus ritos que vão desde a medicina tradicional até a visão de mundo das comunidades africanas. Ao longo do século XX, como ocorreu em diversos outros países irmãos africanos, Cabo Verde, Moçambique, por exemplo,
Angola sofria com o regime colonial português em seu solo sagrado, pela repressão cultural, pela censura e pelo rígido controle ideológico arbitrados pelo Estado Novo do ditador Salazar, lá em Lisboa. Além disso, a política colonial visava a imposição forçada da cultura europeia aos africanos. E isso deixava as tradições autóctones, evidentemente, órfãs. Esse era o cenário em que nasceram, em Luanda e demais províncias, os movimentos intelectuais que produziram diversos textos literários. A princípio, sob influência da cultura europeia, até que, a partir de 1940, esse cordão umbilical foi rompido e voltou-se para a realidade cultural de Angola, especialmente a cultura banto. Certamente naqueles anos, a simples publicação de um livro que valorizasse, vejam bem, a cultura banto, era visto como um dos atos de resistência e de afirmação da identidade africana, considerados, por outro lado, afrontosos ao governo, que poderiam levar qualquer artista à prisão ou até mesmo à morte. Diversos escritores, ao lado de artistas do teatro e da dança, davam à luz a seus projetos irrigados por elementos das culturas africanas, justamente numa época quando havia raríssimos leitores em Angola. Vejam que contradição. E também entre os povos africanos, entre os próprios africanos. E por causa dessas barreiras levantadas pelo regime colonial à educação, ainda assim de forma clandestina, as criações literária, teatral e da dança tinham palco entre os intelectuais lusófonos, fossem eles de Angola ou não, que estavam bastante empolgados pelo interessante plantio de sementes do rigor descritivo, das práticas tradicionais e do uso da oralidade africana, que floresceu nos pomares das artes angolanas modernas, cujos sumos dos frutos podemos sorver em sua literatura. Todo esse sumo podemos sorver na literatura, no teatro e na dança contemporâneas. Mas vamos agora voltar um pouquinho na história. Vamos voltar precisamente 125 anos. Lá no alvorecer dos anos 1900, quando Angola ainda era uma colônia portuguesa. A cultura banto era a herança cultural de profundas raízes na formação humanística e visão de mundo dos artistas que, em busca, vejam bem, em busca de identidade nacional, harmonizaram o legado europeu, a ancestralidade e costumes tradicionais africanos. Mesmo naquela época, e mesmo vivendo entre as culturas europeia de um lado e africana do outro, os escritores e demais artistas começaram a se interessar por literatura e cultura popular e outros aspectos típicos das tradições, dos ritos religiosos, dos folclores, das línguas autóctones angolanas e também, por conseguinte, africanas como um todo. Elementos esses que pululam em suas obras: a tradição oral banto dos contadores de histórias populares, a religiosidade e os ritos africanos, a literatura portuguesa do início do século XX, em contraste ao desejo de preservação da identidade angolana sob domínio colonial lusitano. Esse amálgama cultural literário foi o adubo necessário para fazer florescer
um lindíssimo e perfumadíssimo e saborosíssimo pomar artístico. Primeiro com o arar do estilo europeu. Depois, a partir de 1940, quando se plantaram em seu terreno fértil as sementes do resgate da cultura tradicional angolana e a cultura banto, que produziram doces frutos da literatura, do teatro e da dança folclórica. Desse vergel, artistas colheram e colhem até hoje, desde a independência de Angola, lá em 1975, até hoje, saborosos frutos literários regados pelo azeite das tradições africanas, romances de crenças africanas, coletâneas de contos e estudos culturais da tradição oral banto, livro de valorização das tradições angolanas, dicionários de regionalismos de Angola em língua portuguesa. Um vasto e delicioso pomar cultural do conhecimento. Sobreviventes, muita atenção agora, muita reflexão, porque vamos pensar sobre um determinado assunto, pois apesar de Angola também ter sido colonizada por Portugal, falar português e ter cultura que se aproxima do Brasil, até porque muitos escravizados vieram para o Brasil, no maior país da América Latina, poucas pessoas têm informações sobre o lindo país africano, que em linha reta, ao cruzar 6.000 quilômetros do Atlântico, se aporta em Luanda. Assim, essa é uma excelente oportunidade para sabermos e conhecermos e, se já conhecermos, nos lembrarmos sobre a história de Angola, os fatos políticos, sociais e culturais e literários que formam o país da bandeira rubro-negra, que tem muito, muito, muito a ensinar ao Brasil. Nossa irmã Angola esteve sob o domínio colonial português de 1498. Isso mesmo, chegaram os portugueses ao Brasil em 1500, 2 anos depois de aportarem em Angola, até 1975. 1975 é o ano da independência angolana. No Brasil, 1822. Sendo que entre 1933 e 1974 foram os duros tempos do regime Estado Novo de Lisboa pelas mãos ferrosas de Antônio de Oliveira Salazar, a ditadura salazarista, que destruiu Portugal e destruiu os países coloniais africanos. O governo ditatorial lusitano havia instaurado uma política de assimilação que visava forjar culturalmente os angolanos aos padrões portugueses e inferiorizar as culturas autóctones com proibições ou desvalorização das línguas e das tradições africanas, consideradas inferiores à civilização europeia. Inferiores à civilização europeia. Também o governo praticava a segregação social e étnica, o que limitava as pessoas terem acesso à educação, direitos civis e até suas presenças em espaços urbanos públicos. Um verdadeiro apartheid. De fato, foi uma verdadeira peça teatral repressiva, mas que, por outra via, foi campo fértil para escritores, cantores e demais artistas florescerem em sua escrita, em sua música, em suas artes, um frondoso bulevar de resistência cultural e preservação da memória popular angolana. Como acontece em quaisquer regimes totalitários, a ditadura portuguesa de Salazar, sob o lema Deus, Pátria e Família, impôs censura à imprensa e à literatura, tanto lá em Portugal quanto nas colônias africanas. E abrindo parênteses aqui, Portugal foi um país jogado à miséria,
foi jogado à fome, foi jogado a qualquer tipo de falta de oportunidades. Por isso, muitos portugueses foram exilados, ou melhor, se exilaram para o Brasil, imigraram para o Brasil, são imigrantes no Brasil e em outros países também, principalmente como o Canadá. Vejam só, poucas pessoas sabem disso, que há uma colônia muito intensa, muito grande, muito trabalhadora lá no Canadá. Inclusive, aquela cantora Nelly Furtado é portuguesa, de pais portugueses. Ela tem dupla nacionalidade, nascida no Canadá, fala português e é portuguesa. Mas fecha esse parênteses aí. E foi realmente uma imposição à censura e à imprensa, à literatura, tanto em Portugal, como eu já falei, e também nas colônias africanas. Diversos escritores que bordavam temas locais e exaltavam a cultura negra tiveram seus nomes incluídos na lista vermelha da Vigilância Estatal de Censura. Imersos nessa areia movediça de repressão, vários deles, escritores e artistas, precisaram de elaborar, criar estratégias para driblarem os órgãos do governo e, por isso mesmo, conseguirem divulgar seus trabalhos de consagração à cultura banto e ao universo espiritual angolano. Mas entre as décadas de 1950 e 1970, começou a soprar em Angola um vento forte contra o domínio português, que com ele levou inúmeros movimentos nacionalistas e de libertação do jugo português em prol da independência de Angola, como MPLA, MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Contraditoriamente, abrindo um parênteses, a perpetuar-se até hoje no poder há quase 50 anos, instaurando em Angola uma ditadura também. Além do MPLA, outros partidos apareceram, como o FNLA e a UNITA. Todos os protestos culminaram na Guerra de Independência de Angola, entre 1961 e 1974, contra ações militares da ditadura salazarista, a resultar um vergonhoso e elevado número de mortos e feridos, em campos abertos de batalhas, nas ruas de Luanda e em demais províncias, de exilados e refugiados de guerra para outros países, incluindo o Brasil. Mas o que acontecia lá em Portugal? Desde 1973, o movimento das Forças Armadas, apoiado pelo povo português, saíram às ruas em todo o país, não apenas em Lisboa, clamando pela redemocratização em Portugal, pressionando o então ditador Marcelo Caetano, que tinha o título de presidente do Conselho do Estado Novo, um pomposo e eufêmico nome para esconder uma tirania imposta ao longo de 41 anos por Antônio Salazar, que havia falecido 3 anos antes, em 1970. Esse era o caldeirão fervente, o caldeirão em ebulição em Portugal. Até que, no dia 25 de abril de 1974, em Portugal, a cansada e depauperada população portuguesa, com buquês de cravos nas mãos, uniu-se para sair às ruas em protestos contra o governo de Lisboa. A dar início, então, à Revolução 25 de Abril, escrita nas páginas da história como Revolução dos Cravos. Completamente à deriva no mar revolto, o regime colonial português na África naufragou. Cabo Verde, Moçambique,
Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe aproveitaram a dramática situação lá em Portugal para protestarem em prol de sua liberdade política. E especificamente na terça-feira, dia 11 de novembro de 1975, Angola conquistou sua tão almejada independência. Só que, diferente do que muitos acreditavam, com a independência não veio a tão esperada liberdade imediata. Com o apoio de potências estrangeiras rivais ideologicamente, como União Soviética, Cuba, África do Sul, de um lado, e Estados Unidos, o novo governo de Luanda mergulhou Angola numa belicosa crise política disputada entre o MPLA, do governo, e a UNITA, da oposição armada, que plantaram as minas terrestres do caminho da Guerra Civil Angolana de 1975 a 2002. Resultado? A Guerra Civil devastou as infraestruturas do país. Afetou dramaticamente a sociedade angolana. Provocou o êxodo de milhões de pessoas e destruiu quaisquer sonhos de construção cultural e identitária do povo. Pelo menos naquele momento, pois sobre Angola moderna, a Angola de hoje com suas tradições e culturas, daqui a pouco nós vamos falar, até porque, apesar de a língua portuguesa nos unir, há muito para aprendermos sobre os nossos irmãos africanos angolanos e, sobretudo, com eles a respeito do que é união de povo. Sobreviventes, ainda na época pré-independência, quando diversos artistas, fossem escritores, atores ou dançarinos, começaram a escolher com muito esmero os retalhos e cores das linhas. O país vivia seus dias de sombrio regime colonial opressor. Ainda assim, por meio da literatura e da arte, vejam só, os artistas divulgavam a importância das lutas nacionalistas para a conquista da independência, que, contraditoriamente, levou à tragédia da Guerra Civil. Mesmo assim, os capítulos da vida angolana eram coloridos pelas linhas da valorização da cultura banto, do resgate da tradição oral, o passado tradicional, e da construção de uma identidade literária e artística angolanas próprias, a modernidade pós-colonial, como forma de resgate das tradições dos muitos idiomas angolanos, como o quimbundo. Textos eram escritos sobre as histórias do cotidiano de personagens angolanas imersas nas crenças e práticas tradicionais da cultura banto, como o sobrenatural a fazer parte deste rol, além de os rituais de feitiçaria, os curandeiros e os provérbios populares a colorirem toda a tapeçaria das artes literárias ou das expressões corporais para serem encenados nos palcos dos teatros ou reinterpretados em danças folclóricas. Diversas obras literárias e artísticas, hoje admiradas por suas riquezas culturais, crenças, práticas e costumes do povo de Angola em várias partes do mundo, naquela época foram simplesmente ignoradas, censuradas, proibidas pela sociedade colonial. Nesse prisma, a literatura e as artes surgem sintonizadas em uma voz uníssona, de resistência simbólica a bradar a favor da preservação e da valorização dos saberes ancestrais, dos mitos
e das práticas que o colonialismo português da ditadura salazarista, com sua censura cultural, insistia nas tentativas de apagamento, impondo-lhes a cultura europeia através de violenta repressão das manifestações culturais africanas. Foi dessa forma que a política de assimilação, que não apenas exigia o abandono da identidade africana, também sufocava a literatura e demais artes que exaltassem, elevassem as tradições culturais africanas. Nas páginas, nos palcos e na dança, o clamor da resistência ecoava pelas vozes das personagens angolanas em seu ambiente cultural, escudando suas crenças e rituais dos preconceituosos julgamentos coloniais ou, vejam bem, de tentativas de cristianização em detrimento às religiões africanas. O respeito e a riqueza dos ritos de passagem, das curas tradicionais, das crenças espirituais e as relações com os ancestrais, várias vezes incompreendidas pelos pensamentos coloniais como atraso ou superstições. Sem dúvida, todos os movimentos artísticos angolanos formam um arco-íris de resistência cultural antes mesmo de serem resistência política. No fundo, eles foram o ponto de luz em meio à escuridão que iluminou a inspiração para uma consciência nacional e cultural angolanas, a valorizar a memória coletiva africana, ponto central para o discurso anticolonial que viria a ganhar corpo e voz nos anos posteriores, fossem na música ou nos palcos teatrais e nas páginas da literatura. Então, ao empregar provérbios e diversas palavras e expressões, fossem elas em quimbundo ou em qualquer outra língua materna angolana, a fim de reforçar a valorização linguística e cultural, as artes apresentam-se como uma espécie de mediador entre dois mundos, o tradicional africano ou africano tradicional e o mundo letrado ocidental do leitor lusófono. Ao traduzir e explicar os sentidos dos rituais e também das crenças locais, foi dessa forma que as artes tanto ensinam ao leitor europeu, ainda hoje em dia ao leitor europeu urbano, quanto lhe prova que a cultura africana é bem diferente do que o civilizado europeu pensa. As artes são complexas, ricas e tradicionais. Sobreviventes, neste ano de 2025, no outro lado do Atlântico, um povo irmão ao qual somos unidos numa ponte em linha reta, a nossa língua portuguesa, vibram em multicores, multissorrisos, alegrias, danças, muitas línguas e tradições em comemorações dos 50 anos de independência de uma moderna Angola do século XXI. Se desse para ouvir as músicas e os cantares alegres, com certeza nós ouviríamos desse lado de cá do Atlântico. Aplausos são poucos para uma Angola que, após o fim de uma guerra civil em 2002, recentemente, precisou de mergulhar em um intenso e denso processo de reconstrução de sua infraestrutura, graças ao boom do petróleo. Grandes projetos de obras públicas e de habitação urbana saíram dos croquis. Se antes sua economia era insípida, hoje ela pluraliza-se. Houve avanços no turismo, no mercado de capitais com o início da Bodiva,
A Bolsa de Valores, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola foi fundada em 2014. E na criação do Fundo Soberano para Reinvestimento dos Recursos Petrolíferos. E claro, jamais um país pode adentrar no rol da modernidade em todas as áreas sem investir na educação. Um grande país só vislumbra seu próprio crescimento, só sabe aonde vai chegar ao priorizar a educação do seu povo. Exatamente como muitos países que antes eram pobres, como a Noruega, ao descobrir o petróleo, e o Canadá também, tornaram-se ricos. Por quê? Porque investiram na educação. A Coreia também é assim. Então, com esse pensamento, a Angola investe em educação desde 2001, quando foram promulgadas diversas leis para reorganizar o sistema educativo, obtendo sensível crescimento nos ensinos fundamental e superior, sempre a superar os frequentes desafios para o aumento de qualidade educacional e investimentos de recursos, sobretudo pela exigência por parte dos próprios estudantes que ambicionam realizar parte de seus estudos ou mesmo concluí-los em países como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Tem muito para se fazer ainda, é verdade, mas muito ainda vai ser feito. E a qualidade cresce. E como se não fosse suficiente, a Angola tem, além do português, mais de, vocês têm ideia? 42 línguas maternas e destina esforços à promoção das línguas nacionais, embora ainda existam profundos desafios para a sua difusão eficaz. Há, por outro lado, uma crescente demanda, tanto em programas culturais, em escolas, quanto no ensino superior, no que tange ao resgate de valores tradicionais por meio do ensino de línguas maternas. Mesmo com muitas fragilidades institucionais ainda existentes, Angola avança com programas sociais como o Cuenda, de renda básica, e outros programas para dirimir a pobreza rural e promover a adaptação climática. Vejam só, nas relações internacionais, Angola assume o protagonismo regional frente a seus países vizinhos, ao estreitar laços diplomáticos além de suas fronteiras africanas, em cooperação com países de economia mais sólidas e além de uma presença muito frequente e crescente em fóruns multilaterais mundo afora. Após 2022 e com a aproximação dos 50 anos de independência angolana, aconteceu uma espécie de renascimento cultural inspirado na valorização das tradições, das artes, patrimônio local, da cultura banto, línguas angolanas e demais expressões artísticas como a dança e o teatro. A partir desses movimentos artísticos, floresceram infinitos projetos que têm fertilizado a identidade cultural angolana, como a Fundação Sindica do Colo e o estímulo às artes visuais contemporâneas em Angola e também em demais cidades. Dessa forma, se planejou as comemorações dos 50 anos de independência, 1975-2025, sob o lema Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Desde novembro de 2024, com prosseguimento até dezembro de 2025, as celebrações ocorrem com mais de 115 eventos nacionais e até em eventos no exterior, a fim de apresentar conferências, oferecer prêmios nacionais para ciência e inovação, incentivar concursos culturais, inaugurações de obras
e desenvolvimento de programas comunitários. Em solo angolano, foi criado o concurso nacional para a criação da logomarca e da canção oficial das comemorações. A logomarca eleita simboliza o passado, simboliza o presente e simboliza o futuro de Angola. Por sua vez, a canção composta pelo músico Totó ST conta com a participação de mais de 25 artistas de várias gerações angolanas, além de também ter produzido um videoclipe com imagens dos momentos mais importantes da história do país. As festividades da independência envolvem também eventos desportivos, como amistosos de futebol, afrobasquete, e recentemente Angola foi campeã de basquete, campeã africana de basquete. Torneios internacionais de karatê também, ginástica, esgrima, MMA, ciclismo, corridas de pedestres, como a 68ª edição de dezembro de 2024 da tradicional corrida de fim de ano da cidade capital Luanda, chamada São Silvestre, cujo percurso tem largada no Largo da Mutamba e a chegada ocorre no Estádio dos Coqueiros, e também a 69ª edição prevista para acontecer em dezembro de 2025. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro foi realizado o Carnaval de Luanda 2025, integrado às celebrações dos 50 anos do país, com 39 grupos em desfile, com influências portuguesas. O Carnaval angolano, assim como o brasileiro, também é uma festa urbana anual que mistura ritmos tradicionais como samba. E é daí que vem o samba, é do samba que vem o samba. A cabetula e a casucula, uma grande festa popular de comunicação cultural, entretenimento, inclusiva a todos. E após o Carnaval de Luanda, entre 8 de março e 6 de abril, foram comemoradas as Festas do Mar, lá na cidade litorânea de Namibe, no sul do país, na fronteira, quase chegando à fronteira de Namíbia. Foi um tradicional evento anual que, especificamente no ano de 2025, foi comemorado de uma forma diferente. E esse evento anual sempre atrai milhares de turistas e, evidentemente, a comunidade local. E como eu falei, em 2025, sob o lema Impulsionando a Economia e o Turismo Sustentável, a organização da Festa do Mar promoveu atividades culturais, musicais, desportivas, recreativas, pedagógicas, científicas e turísticas, tudo visando a economia local. No mesmo período, ocorreram as celebrações da Nossa Senhora da Conceição da Muxima, também conhecida como Nossa Senhora da Muxima, ou simplesmente entre as pessoas, de uma forma mais carinhosa, Mamã Muxima. Ambas as festividades são um perfeito amálgama de integração entre tradição, fé e cultura regionais. Sobreviventes. Um capítulo importantíssimo das artes angolanas é escrito pelo Teatro de Angola, que se estrutura e cresce com a criação de espaços como a Escola Nacional de Teatro e Dança, fundada em 1976, e o Teatro Elinga, fundado em 1988 por um dos mais respeitáveis nomes do teatro angolano, dos palcos angolanos, o diretor artístico José Mena Abrantes. Logo após um convite do escritor angolano Pepe Tela para encenar uma de suas peças. O Teatro Elinga, e Elinga é uma palavra que vem da língua umbunda, que significa ação, iniciativa e exercício. Ele é uma espécie de fusão
entre grupos de teatros criados por Mena Abrantes entre 1975 e 1987. Entre esses grupos, merece relevo também o grupo de teatro da Faculdade de Medicina de Luanda. Um outro nome extraordinário que merece toda a atenção e reverência do teatro de Angola é o obelisco Professor Vila Marta, que do alto dos seus 26 anos de palco e ao lado de artistas consagrados do quilate de VD, o aprendiz, com sua criatividade e visão artística, planeja novos horizontes para o teatro angolano. Vila Marta foi o responsável pelo planejamento, coreografia, cenografia, produção e direção do grande desfile acadêmico do Instituto Dom Bosco, ocorrido no sábado 14 de junho de 2025, que envolveu alunos universitários e seus familiares, funcionários, professores, convidados e a audiência de milhares de pessoas pelas ruas de Luanda, que aplaudiram a atuação de diversos atores nacionais e, entre eles, o próprio VD, o aprendiz, participando, desfilando. Dom Bosco! Dom Bosco! Eu gosto só então. Filosofia e psicologia é escolar. Nós outra mulher ensino. Taquiara de dar! Taquiara de dar! Taquiara de dar! Vamos que viva! Bosco, Kawalo, Sal, Kami Damasco, Bordão, mais aliado, mas o microfone Luanda Topo, eu sou por 50 anos de independência, por 50 anos de independência, eu sou do Instituto Superior do Bosco, Conselho Militar, um desfile, a fazer o desfile, ok, pessoal, então, vamos dar mais vídeo aí, vamos acompanhado como se estivesse africano, uma música tradicional. Tem uma música tradicional para acompanhar como se desfile. Vem, nome de cabeça. Viva, agita, os balões, agita, são da independência, agita.
Anda devagar. Motorista, anda devagar. Anda mesmo na calma. Vai lá. Vamos. Vai lá, Aqui na calma. Nas calma mesmo. Para um bocadinho aqui. Apenas vem. Apenas. Sim. Anda assim das velas. Já vamos de filho. A dar isso. Instituto Superior do Bosco. Contra a Católica Madre. Ei. Vamos enfrentar o papo. Dia. Pessoal lá. Dia. Pessoal lá. Dia. Vamos lutar a filosofia. A levantar os seus filhos. A levantar o mesmo nas calmas. Nas calmas, ninguém nas calmas, motorista. Fala, Cida. Cida. Vamos, vamos vacinar pelos 50 anos de independência. Pelos 50. O desfile acadêmico tem salto. Roda. Então, a conta do dia. Bom dia a todos. Então, vamos indo. Nossa, Instituto Superior do Bosco. Para aí. A primeira safra. Baka mula lang, karton.
Agora querem ver o sistema só agora. É imprescindível também registrar que Angola, lá em Angola, ocorre a Bienal de São Paulo e o Circuito Internacional do Teatro, que apresentam espetáculos produzidos em línguas angolanas, como peças de afroteatro, predominantemente em Kimbundo, Kikongo, Umbundo, Chokwe e Oshiwombo. Na dança, entre as mais renomadas academias, merece relevo Horizonte Njingambande, os negros e Shabadauiza e Wizafrica, expressões que significam alegria chegou e, como eu disse, pode ser usada para saudações e despedidas. Wizafrica significa a África chegou. Shabadauiza significa a alegria chegou. E esses três últimos, os negros, Shabadauiza e Wizafrica, são grupos de teatro, são grupos de dança, sob a mente criativamente artística de uma das estrelas mais brilhantes das artes modernas de Angola. O seu ator, dançarino, diretor, coreógrafo, mentor e professor Shakila, que realizam apresentações não só em grandes, mas também em cidades pequenas do interior de Angola, com o objetivo de facilitar o acesso ao teatro e à dança. E em países do exterior, como Moçambique, Cabo Verde e demais países da África, sejam eles falantes ou não de língua portuguesa, em Portugal, Alemanha e Itália, levam essas companhias, recebem essas companhias. A arte de Shakila é de tão elevado quilate que se tornou inspiração para novas gerações, uma vez que Shakila e a dança se fundem e se confundem por serem ambos os elementos basilares da cultura e das religiões, dos festivos e do teatro angolanos. Entre os inúmeros estilos tradicionais e contemporâneos, mais expressivos estão o engolo, arte marcial tradicional que deu origem a, vocês sabem? A capoeira no Brasil. Mazemba é uma dança de umbigo que evoluiu para o semba. Kizomba, semba e kuduro são danças angolanas reconhecidas nacional e internacionalmente, apresentados por grupos tradicionais como o Balé Tradicional, Quilanduquilo e Bismas das Acácias de Benguela, que preservam e divulgam as danças tradicionais e folclóricas do país.
Sempre canto de avenida, é chuva de primavera, sempre amor, sempre vida. O samba sempre meu show dolente, olhar nossa vida de frente, sempre suor, sempre gente. O canto do samba, o canto do samba é nobre, o canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. Meus pés se tornam asas quando estou dançando, e o meu amor pela dança é o vento que me impulsiona para voar. A música e a dança anunciam a riqueza artística e cultural de Angola, com ritmos do kizomba, semba, rebita, cabetula, quilapanga e o kuduro. Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar. Tu amas, tu sofres, então dança. Sungi
Agora há pouco falamos do grande desfile acadêmico do Instituto Dom Bosco, organizado por Vila Marta. A Universidade Católica e Instituto Dom Bosco são parte da missão salesiana em Angola, sobretudo no que tange à educação e à formação profissional, a pastoral juvenil e a promoção cultural. A linda história dos salesianos de Dom Bosco em Angola começa lá quando aportaram em 1º de setembro de 1981, como parte do Projeto África, iniciado em 1979. Em 3 de fevereiro de 2000, Angola passou a fazer parte oficialmente da Inspetoria Mamã-Mushima, uma circunscrição jurídica em Angola do ramo da Sociedade São Francisco de Sales, a congregação dos salesianos Dom Bosco, reconhecida pela Igreja Católica como um instituto religioso clerical de direito pontifício, com mais de 2.800 alunos, quase 3.000 alunos matriculados em Luanda e demais cidades, e com o apoio e incentivo do governo angolano. A formação acadêmica do Instituto Dom Bosco oferece cursos de nível superior em diversas áreas, como hotelaria, soldadura, secretariado e na Academia de Letras, inglês, francês, português para estrangeiros, latim e grego. Além disso, pedagogia e filosofia. Além também de cursos técnicos em administração, marketing e publicidade. A educação profissional e comunitária também recebe a atenção da Rede Dom Bosco, ao propor projetos de escolas profissionais com cursos em áreas como eletricidade, mecânica, construção civil, marcenaria, carpintaria, costura, apicultura e informática. O grande evento do ano, obviamente, será marcado pelos 50 anos de independência em Angola, para ocorrer no dia 11 de novembro de 2025 na Praça da República, em Luanda, próximo ao Memorial de Agostinho Neto, onde mais de 8.000 convidados, representantes de chefes de Estado, delegações, líderes culturais de cerca de 70 países contemplarão o desfile cívico-militar, composto por mais de 3.800 militares e 18 blocos sociais. Durante aquela semana, entre festivais gastronômicos, musicais e rituais que reforçam e valorizam a identidade nacional, haverá homenagens com medalhas comemorativas em 3 classes, destinadas a personalidades angolanas e figuras internacionais que contribuem à independência e desenvolvimento da nação. Sobreviventes, esse nosso dedinho de prosa de hoje, falamos sobre as tradições literárias, teatrais e culturais de uma Angola, numa perspectiva histórica desde o século XX até os dias de hoje, 2025, ano de comemoração de 5 décadas de independência, sob Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Um futuro melhor de um povo que honra os ensinamentos legados pelos ancestrais, por seus ancestrais, por suas artes, por seus estudos literários africanos, com bandeira hasteada da valorização das culturas tradicionais africanas, em línguas portuguesa, inspiradas também pelas tradições orais do povo banto e de seus idiomas,
da preservação de suas próprias línguas africanas, das práticas espirituais, das crenças tradicionais, dos mitos e costumes do povo angolano, do imaginário coletivo da identidade cultural do povo da rainha Gingambande. Nós vimos como Angola, um país irmão do Brasil, tem orgulho de sua rica história escrita por seu bravo povo. Hoje, um dos países que mais cresce na África. Angola é energia nacional de reconstrução, pertencimento e afirmação cultural, com forte mobilização cidadã e diplomática. As comemorações de seus 50 anos de independência de Angola em 2025 celebram as conquistas político-institucionais, sociais e culturais seladas nas últimas décadas, ao mesmo tempo em que oferecem palco para reflexões sobre os desafios futuros. Educação de qualidade exigida pela população, diversificação econômica proposta pelo governo, coesão nacional e sustentabilidade ambiental, tudo sem jamais se lamentar pelo colonialismo, nem pelas guerras civis ocorridas até 2002. Angola jamais aceitou ser vítima do tipo devolvam nosso ouro. Especificamente no seu caso, foi levado muito mais do que ouro. Pensem bem, assim, nesse prisma, sem jamais lastimar por seu passado, Angola segue em frente, olhando para frente, sabendo aonde deseja chegar e principalmente estar no futuro. E aqui cabe uma reflexão. Durante os Jogos da Copa do Mundo de Clubes, eu ouvi muitas vezes, fosse na grande mídia e na mídia independente de canais do YouTube, ou mesmo em conversa entre amigos, familiares e também no meu local de trabalho, as pessoas a reclamarem que os europeus veem-se como autossuficientes no futebol, que não assistem aos times, aos jogos, aos campeonatos do Brasil. Por nossa vez, em um prisma muito mais importante do que o futebol, nós, brasileiros, também acreditamos sermos autossuficientes. Assim como reclamamos que os europeus não nos olham, nós sequer olhamos para os nossos vizinhos da América do Sul. Não sabemos quase nada sobre eles. E menos ainda para os nossos irmãos da África. E ainda mais do Brasil. Um país para onde muitos africanos vieram. Vejam só, é para pensarmos sobre isso. Pensarmos sobre isso. Muitos de nós brasileiros nem sabemos que há 6 países africanos que também falam a língua portuguesa. Também partilham da colonização histórica e das tradições portuguesas. Também partilham igualmente ao Brasil desses laços. No Brasil, se milhões de pessoas pouco sabem sobre Portugal, o que dirá sobre o que sabem a respeito de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e Angola? Vocês têm a resposta? Eu não tenho. A cada ano que se passa, o governo e o povo brasileiros, além de se isolarem, isolam o Brasil da integração com países irmãos africanos, no que se refere às tradições, à gastronomia e à cultura, à arte, à literatura, à dança, ao teatro, incluindo sobre a vida cotidiana. África, sobretudo Angola e demais países lusófonos,
não são somente savana, árvore e animais. Vejam bem, aliás, esses são tão somente uma pequena fração do continente África. E África é muito além disso. África é universidade. África é escolas. África é prédios residenciais e públicos. África é cinema. África é teatro. África é shoppings. África é asfalto. Enfim, tudo que existe em uma cidade brasileira, ou europeia, ou americana, ou canadense, ou de países como o Japão, enfim, existe também em Angola, amigos. Existe também em Angola. Sobreviventes, a verdade é uma só. O Brasil tem muito o que aprender com Angola e o sagrado povo angolano. Aproveito a oportunidade para deixar um abraço para 3 amigos pessoais, por quem eu e minha esposa nutrimos profundos sentimentos de gratidão, partilha e trocas de experiências, conversas, aprendizados, porque temos muito a aprender com esses 3 amigos pessoais nossos. Vila Marta, VD o Aprendiz e Shaquila. Um beijo em vossos corações. Obrigado por tudo que fazem por nós. Obrigado por tudo que ensinam a nós aqui em casa. Obrigado, meus amigos. Um forte abraço para vocês 3. Vila Marta, VD o Aprendiz e Shaquila. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e Shabadauiza e Uizáfrica. É dessa forma que eu entro em sala de aula a saudar os meus alunos, falando a eles: bom dia, Shabadauiza! E especialmente em uma turma, nós falamos da seguinte forma: Shabadauiza, eu falo e eles respondem Uizáfrica, e em sequência eu digo Uizáfrica e eles respondem Shabadauiza. Então dessa forma eu vou terminar esse vídeo de hoje desejando a todos Shabadauiza e Uizáfrica para todos nós.